André, como é o processo de vendas? Então, né, eu já falei sobre por que usá-lo, como que ele é aplicável, quais são os benefícios deles, mas de fato assim, como que ele se dá dentro do ciclo de vendas que eu venho mencionando? Quando a gente fala de ciclo de vendas, a gente vai para um patamar um pouco mais generalizado, né? As vendas acontecem de uma certa maneira para todo mundo. Então, o primeiro passo, né, do ciclo de vendas, e aí tá, as nomenclaturas elas podem ser diferentes, pode ter um pouco mais de fase ou um pouco menos de fase, mas assim como eu determino como que acontece um ciclo de vendas, tá bom? A primeira fase é a prospecção, é a identificação do solo fértil para sua empresa, para o seu negócio prosperar. É onde você vai encontrar os leads que têm as características do público-alvo que você precisa para vender o seu produto, para vender o seu serviço, tá certo? Então, a prospecção, existem maneiras de você fazer. Então, como que é o processo dentro da sua empresa para a prospecção? Depende do que você tem como recurso. Você tem uma área de inteligência para fazer isso, você tem gente que só vai, né, analistas que só vão trabalhar para encontrar esse cliente e depois passar para o vendedor está envolvido, né, nessa listagem de clientes, sim ou não e por quê, como que isso se dá, é através de indicação, enfim, é pesquisa na internet, existem muitas maneiras. Então, entenda por que eu estou falando que o processo de vendas ele é único dentro da sua empresa, dependendo do recurso, a maneira como, né, a empresa, a estratégia que a empresa queira estabelecer. Então, isso funciona para essa primeira parte do ciclo de vendas. Onde mais, né, está aí o processo de vendas? Está também na abordagem, que é o próximo passo do ciclo de vendas, e é onde o treinamento do processo de vendas se dá muito importante aí. Por que isso? Bom, porque você já tem, com o passar do tempo, a experiência de saber qual o tipo de abordagem funciona para qual resultado você deseja. Então, se você deseja aumentar o seu mercado, se você deseja, sei lá, aumentar o ticket médio, se você deseja, sei lá, ter aí um processo de fidelização de cliente, né, trabalhar a expectativa, enfim, independente de qual é o objetivo, né, ou dependendo de qual é o objetivo, você tem uma abordagem distinta para o seu cliente, de como que é o trabalho de marketing, né? Enfim, existem, de novo, muitas possibilidades dentro de muitos nichos, de muitos negócios. Então, essa abordagem se faz muito necessária você ter um bom treinamento, porque, olha, nós estamos precisando chegar nesse lugar. E a gente sabe por experiência que quando a gente faz esse tipo de abordagem, esse resultado ele se dá de uma maneira muito mais fácil. Então, por isso que o processo de vendas determina esse tipo de situação. Em terceiro está a sondagem. Está em terceiro porque depois da abordagem você complementa a sondagem junto ao seu cliente. Mas a sondagem ela começa muito antes, tá? Ela começa antes de você simplesmente falar com o seu cliente. Então, você tem muitas formas também de fazer a abordagem. De novo, qual é o processo que você vai executar aí nessa parte do ciclo? Porque se você tem um BI para fazer isso, né? Ou se você trabalha, por exemplo, com empresas de capital aberto, né? Você consegue mais informações, enfim, você tem alguém que pode fazer isso por você. O vendedor é responsável por pesquisar, fazer a sondagem antes da abordagem ao cliente. Então, existem inúmeras maneiras de se fazer. E aí, depois de abordar o cliente, você vai confirmar essas informações e vai, claro, também, né, fazer mais perguntas de sondagem que vão te trazer ali uma possibilidade de elaborar melhores propostas para esse cliente. Então a sondagem ela serve justamente para isso, existe um processo para isso, é disso que a gente está falando. E claro, além disso, né, existem o formato de como se fazer, que tipo de linguagem corporal você vai utilizar, se, enfim, tem empresas que ensinam aí programação neurolinguística e assim por diante. Então, tudo é relevante nesse momento. Quarto passo do ciclo de vendas é a elaboração da proposta. Então, você está transformando aí, né, está passando para o desejo do cliente comprar. Se você trabalha com um produto ou um serviço mais simples, onde é único e esse é o preço e é assim que funciona, ok, é mais fácil de fazer, precisa de um processo para isso, mas é mais fácil. Agora, como que essa proposta chega para um cliente? Se você trabalha num nicho, se o seu mercado, se a sua empresa oferece um mix de produto, se você tem pacotes diferentes, se você, enfim, dependendo da situação do cliente, você consegue entregar mais ou menos para ele. E aí, é claro, você não quer fazer com que o seu cliente pague mais do que ele precisa, ou você não quer faturar muito menos do potencial que você tinha de acordo com o perfil do seu cliente, né, e o que você pode entregar para ele. Então,
Elaborar propostas que são mais complexas também exige um processo muito bem detalhado. Às vezes você precisa de uma equipe de apoio, né? Ou você precisa de um sistema onde você imputa algumas informações e ele traz o que seria a melhor proposta para esse cliente. Depende muito, de novo, do nicho que você trabalha, do mercado, do produto que você tem em mãos para fazer. E se você tem um processo para fazer isso, de novo, lembra lá, você precisa otimizar tempo para melhorar o seu relacionamento com o seu cliente. E aí você não pode ficar perdido sem saber que tipo de proposta fazer, ou você tem que esperar alguém e isso demore muito. Você precisa entender como que funciona a elaboração da proposta para fazê-la bem feita. E aí você parte para o fechamento. Você parte para conseguir o sim do cliente. E aí, no fechamento, as coisas também podem se complicar se você não tiver um processo muito bem determinado. Por quê? Bom, dependendo também do que você faz, um fechamento ele precisa de preencher um formulário. Um fechamento ele pode precisar de uma visita técnica, né? Dependendo aí do que você faz. Um fechamento, né? Tem ali a parte de construção de contrato. Tem até inclusive, vamos lá, você trabalha num estabelecimento comercial, você precisa passar o cartão, emitir nota fiscal, cadastrar o cliente na loja. Você sabe fazer tudo isso? Então, existem processos dentro do fechamento que precisam ser bem executados e você precisa ter segurança de como fazê-lo, precisa saber como fazê-lo, né? Então, tá aí. Às vezes isso tudo demora 5 minutos, às vezes isso tudo demora 5 meses, dependendo do que você faz, né, do que você vende, mas você precisa ter esses processos bem estabelecidos. Então, por isso que eu trago aqui como que trabalha um processo de vendas dentro de todo esse ciclo de vendas. E termina por aí? Não termina por aí, né? O ciclo de vendas, você precisa entregar o que você vendeu e você precisa acompanhar o cliente depois dessa venda. Você precisa entender se esse cliente está satisfeito com o que você vendeu, com o que você entregou, se você vai fidelizar e como vai fidelizar esse cliente, se ele está recomprando de você, ele está voltando para comprar de você. Tudo isso é muito importante. Se tudo que você fez, se esse processo, você gerou certa expectativa nele e essa expectativa ela está sendo correspondida sim ou não, quanto tempo esse cliente fica na sua carteira e por quê? Saber de tudo isso, saber disso no pós-venda, traz muita efetividade e muita informação para você trabalhar durante todo o processo até esse cliente falar sim para você. Então é muito importante você também ter fluxos de trabalho comerciais junto a esse cliente para entender o que você precisa fazer, melhorar ou manter junto ao seu público-alvo. Bom, então essa é a grande efetividade do processo de vendas dentro de todo o seu ciclo, dentro de todo o funil, né, que você trabalha junto ao mercado que você atua. E é isso, né? Esse é o processo de vendas. Se você quer o detalhe de tudo isso, eu escrevi um e-book, é só você pedir aí, tá o link na descrição do vídeo, você clica ali e pede gratuitamente o e-book sobre o processo, né, de vendas que eu trouxe aqui para você hoje, tá bom? E claro, se você quiser saber mais disso, se você quiser saber muito mais informação sobre venda, se você quer ter mais resultado de vendas hoje do que você vem conseguindo até então, basta se inscrever no meu canal, porque você vai receber muito material em relação a esse tema. Eu agradeço você por ter assistido até aqui, muito obrigado e até a próxima.